Olá a todos, eu me chamo Marcelo Brandão, sou notário registrador do Ofício Único de Varriçai, no estado do Rio de Janeiro, sou especialista em direito imobiliário e em direito notarial registral e estou aqui para conversar com vocês um curso sobre imóveis rurais. Abordaremos os principais assuntos que possam cair numa segunda fase ou numa prova oral em concursos para cartórios. E vamos iniciar essa aula já trazendo para vocês os conceitos de imóveis rurais a partir de diferentes óticas. Para a primeira corrente doutrinária, uma corrente que é minoritária, mas devemos destacar que ela existe, de alguns civilistas, eu posso citar como exemplo João Franzen de Lima. Para essa corrente doutrinária, imóveis rurais seriam todos aqueles imóveis que estejam fora do perímetro urbano ou da zona de expansão urbana. Eles diferenciam os imóveis rurais dos urbanos pelo critério da localização. Assim, mesmo que existam imóveis localizados na área urbana que exerçam atividades rurais, para essa corrente doutrinária, esses imóveis seriam considerados urbanos, justamente porque estariam localizados em área urbana ou de expansão urbana. Já para a segunda corrente doutrinária, o critério de distinção dos imóveis rurais para os imóveis urbanos é o da destinação. A doutrina do direito agrário é a que trata dessa posição doutrinária. Podemos citar Oswaldo Pitts, Silvio Pitts e Antonino Moura como doutrinadores que adotam essa segunda posição. Extrai-se o conceito a partir do artigo 4º, inciso 1, da Lei 4504 de 64, o chamado Estatuto da Terra. Imóvel rural seria todo prédio rústico, de área contínua, em qualquer que seja a sua localidade, que se destine à atividade agrícola, pecuária ou agroindustrial, mediante valorização do poder público ou por iniciativa privada. Nos ensinam Oswaldo Pitts e Silvio Pitts que o prédio rústico seria toda a área cuja destinação natural seja para atividades rurais, assim como benfeitorias e construções que sejam destinadas a armazenamento de gados, equipamentos, instalações ou colheitas. Nos ensinam ainda, esses mesmos autores, que a área contínua não diz respeito a uma continuidade física, mas sim a uma continuidade econômica. Assim, seria considerado como um único imóvel rural aquela unidade de exploração econômica, independentemente de terem ocorrido quaisquer seccionamentos ou fracionamentos naquela área, seja por força do homem ou da natureza. E esse é o entendimento também do INCRA e do Ministério do Meio Ambiente, além da própria jurisprudência. O critério de distinção dos imóveis rurais para imóveis urbanos, para a jurisprudência, é a sua destinação. Agora, para o direito registral imobiliário, deve-se fazer uma releitura desse conceito, porque um dos princípios que regem o sistema registral imobiliário é o princípio da unitariedade da matrícula. Assim, cada matrícula só comporta uma unidade imobiliária. Ocorrendo fracionamentos ou seccionamentos do imóvel rural, cada área fracionada ou seccionada para o direito registral imobiliário será considerado como um único imóvel, porque, volto a repetir, cada matrícula só comporta uma unidade imobiliária. Falados sobre os conceitos, sobre as divergências a respeito dos critérios, iremos tratar agora da função social do imóvel rural. E vamos introduzir aqui, dizendo para vocês o seguinte: alguns aspectos ligados à função social do imóvel rural já eram previstos desde a época das chamadas Seis Marias. Para vocês terem ideia, nas ordenações manuelinas de 1511 e 1512, já existia a previsão de que para aquele a qual fosse concedida a posse, esse possuidor teria que dar destinação ao imóvel. E havia um prazo de 5 anos
para que ele desse essa destinação. Caso não desse destinação, teria que devolver essas terras para o reino de Portugal. E aqui eu faço uma pequena observação interessante. Quando estudamos sobre terras devolutas no direito administrativo, eu digo para os senhores que esse termo surgiu daí, da devolução das terras ao reino de Portugal, daqueles possuidores que não deram destinação a essas posses rurais. Também destaco aqui que existia uma outra disposição, no sentido de que, se ficasse comprovado que aquela posse, que a concessão daquela posse não iria gerar um bem-estar social, aquela posse também não poderia ser concedida. No que tange às cartas constitucionais, cumpre destacar aqui que a Constituição de 1934 foi a primeira Constituição a trazer alguns aspectos ligados à função social, trazendo a nomenclatura bem-estar social. O termo função social do imóvel rural surgiu a partir do Estatuto da Terra, da Lei 4504 de 64, que no artigo 2º e seus parágrafos trouxe os seguintes requisitos: que a atividade seja racional e adequada, que se utilize dos recursos naturais disponíveis de forma racional, que se observe as relações relativas às regras de trabalho e que da atividade gere o bem-estar social aos empregados e trabalhadores. Vejam que naquela época não se tratava ainda da questão relativa ao meio ambiente. Já a Constituição de 88, no seu artigo 186, trouxe esses requisitos e mais a questão ligada à preservação do meio ambiente. Segundo o artigo 186, o proprietário do imóvel rural, para exercer o legítimo exercício do direito de propriedade desse imóvel rural, deve atender simultaneamente aos seguintes requisitos: atividade racional e adequada, uso racional dos recursos naturais disponíveis, obediência e atenção às regras relativas às relações de trabalho, preservação do meio ambiente de forma a manter equilibrado e saudável, e que da atividade gere um bem-estar, uma relação de bem-estar entre os trabalhadores e seus empregadores. Então, vejam que o artigo 86 trouxe os mesmos requisitos que eram previstos no Estatuto da Terra, incluindo aí a questão ligada à preservação do meio ambiente. Cumpre destacar aqui ainda que a Lei 8629 de 93, que trata da reforma agrária, trouxe no seu artigo 9º e seus parágrafos como cada requisito do artigo 86 deve ser preenchido. Depois dê uma olhada nesse artigo 9º da Lei 8629, que vocês verão que cada requisito do artigo 86 tem seus critérios estabelecidos nessa Lei 8629. Bom, meus amigos, agora trataremos de uma questão interessantíssima que com certeza pode cair numa prova de concurso. Questão referente ao ITR e imóveis rurais localizados na área urbana. Incide o ITR ou o IPTU para imóveis rurais localizados na área urbana? É o que veremos agora. A Lei 5172 de 66, o chamado Código Tributário Nacional, prevê no seu artigo 29 que o ITR, o Imposto Territorial Rural, incide sobre posse, propriedade ou domínio útil de imóveis localizados fora da área urbana. O artigo 29 trata de imóveis rurais a partir do critério da localização para fins de tributação. O artigo 32 desse TN dispõe sobre o critério de localização também para fins de incidência de IPTU, dizendo que incide IPTU para imóveis localizados na área urbana. Então nós temos, a princípio, o Código Tributário Nacional, utilizando o critério de localização para fins de incidência de IPTU ou de ITR. Essa Lei 5172 de 66
foi recepcionada pela Constituição com status de lei complementar. Acontece que sobreveio, no mesmo ano, o Decreto-Lei 57, de 66, que dispôs no seu artigo 15 que não se aplica o artigo 32 do Código Tributário Nacional para imóveis rurais localizados em área urbana que comprovadamente exerçam atividades rurais. Então, volto a repetir. O artigo 15 do Decreto-Lei 5766 traz a previsão de que não se aplicaria o artigo 32 do Código Tributário Nacional para imóveis localizados na área urbana que comprovadamente exerçam atividades rurais. Acontece, meus amigos, que em 1972, através da Lei 5868, o legislador, no artigo 12, revogou expressamente o citado artigo 15 do Decreto-Lei 57, de 66. Então, o legislador ordinário, através da Lei 5868, 72, no artigo 12, revogou expressamente o citado artigo 15 do Decreto-Lei 57, 66. Em 1998, o STF foi provocado para deliberar sobre o assunto no recurso extraordinário 140.773 de São Paulo. Então, o Supremo foi provocado a decidir sobre isso no recurso extraordinário 140.773 de São Paulo. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que seria inconstitucional o artigo 12 da Lei 5868, que revogou expressamente o citado artigo 15 do Decreto-Lei 5766, porque não poderia uma lei ordinária revogar norma com status de lei complementar. Então, a decisão do Supremo, no recurso extraordinário 140.773, São Paulo, foi no sentido da inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 5868, 72. O STJ, posteriormente, também provocado a tratar do assunto, em sede de recurso especial 1.112.646 de São Paulo, 1.112.646 de São Paulo, nesse recurso especial, o STJ teve o mesmo entendimento da inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 5868, dizendo expressamente que para imóveis rurais localizados na área urbana que comprovadamente exerçam atividades rurais, deve incidir o ITR e não o IPTU, por força do previsto no artigo 15 do Decreto-Lei 5766. Preste atenção nesse tema, que é uma questão interessante e que, se cair no concurso, vocês já saberão a resposta. A aplicação do artigo 15 do Decreto-Lei 5766 para imóveis rurais localizados na área urbana que comprovadamente exerçam suas atividades, não incidindo, portanto, o IPTU, mas sim o ITR. Para finalizarmos esse bloco, trataremos agora dos conceitos de unidades de dimensionamentos de imóveis rurais. Iniciaremos tratando dos módulos rurais. O módulo rural está previsto no artigo 4º, inciso 3, da Lei 4504/64, o Estatuto da Terra. Corresponde a uma unidade de medida de hectares que seja destinada ao mínimo necessário, indispensável, para que o proprietário e sua família não só obtenham meios de subsistência, mas que dessa atividade gere um progresso social e econômico naquela região em que vivem. O INCRA, para criar um módulo rural, estabelece parâmetros técnicos a partir do que chamamos de zona típica de módulo de uma região. Verifica aspectos econômicos, ecológicos, densidades demográficas e estipula qual seria o módulo rural. O módulo rural, hoje em dia, não serve mais como parâmetro para fracionamentos de imóveis rurais.
Hoje em dia, a fração mínima de parcelamento é que determina a área mínima para se parcelar. Mas o módulo rural, hoje em dia, ainda serve como parâmetros técnicos para a criação das demais unidades de dimensionamentos de imóveis rurais. Já o módulo fiscal é uma unidade de medida de hectares fixada para cada município, que diz respeito a aspectos econômicos e ecológicos a partir dos chamados micro-regiões geográficas do IBGE. Surgiu de início para fins de fixações de alíquotas para cobranças de ITR. Hoje possui outras importantes funções, como por exemplo, serve como parâmetro para a classificação dos imóveis rurais previstos na Lei 8629 de 93. Pequenas propriedades rurais seriam aqueles imóveis de até 4 módulos fiscais. Já as médias propriedades rurais seriam aqueles imóveis acima de 4 módulos fiscais até 15 módulos fiscais. Por sua vez, as grandes propriedades seriam aqueles imóveis que possuem acima de 15 módulos fiscais. Também serve como parâmetro para a fixação do que seriam os chamados agricultores familiares previstos na Lei 11.326. Os agricultores familiares seriam aqueles agricultores que, através da sua atividade própria e da sua família, eventualmente poderão utilizar de terceiros, mas o que predomina é a atividade sua, da sua família, obtenham meios de subsistência, progresso social e econômico, e cujas áreas correspondam a até 4 módulos fiscais. Como destacar aqui que se esse agricultor familiar tiver uma declaração de aptidão para o PRONAF, ele poderá ter imóvel abaixo da fração mínima para o parcelamento. Outra importante classificação a respeito dos módulos fiscais é que, para proprietários de imóveis rurais de até 4 módulos fiscais, existe uma previsão no artigo 176, parágrafo 3º, e também está previsto no 225, parágrafo 3º, ambos da Lei 6.015, da isenção dos custos financeiros relativos a atividades de engenheiros no que tange ao georreferenciamento dos imóveis rurais. Então vejam como é importante a classificação do módulo fiscal em diferentes aspectos. Por fim, vou apenas citar aqui, nessa aula, o módulo de exploração indefinida, que também é uma unidade de medida de hectares relativas a áreas de exploração indefinidas, que serve como parâmetro técnico das limitações de aquisições de imóveis rurais por estrangeiros ou equiparados, e variam de 5 a 100 hectares. Mas esse tema foi muito bem ensinado e ministrado pela excelente amiga tabeliã, registradora Silva Penchel. Vem depois, quem ainda não assistiu, o curso dela sobre aquisições de imóveis rurais por estrangeiros, que ela trata muito bem sobre esse tema. Bom, amigos, na próxima aula nós iniciaremos tratando das frações mínimas para parcelamento, falaremos também sobre CCIR, para depois tratarmos dos desmembramentos dos imóveis rurais. Aguardo vocês e até a próxima aula.